Agora sim, sejam bem-vindos. Essa é a aula sobre os 5 elementos do estresse na relação. Começo perguntando aqui, você já se estressou em alguma relação? Na sua relação? Com a pessoa que você convive ou alguém que você conviveu, que você se estressou muito? Eu vou te contar aqui os 5 elementos que fizeram a sua relação fracassar ou que você comece a observar em qual desses momentos você está e para onde você está indo. E te garanto que se você tiver na sequência 1, 2, 3, lá pela 3, quarta, quinta elemento, o negócio está degringolando, o negócio está caindo, o negócio está ficando bom para você não, tá bom? Então, vem comigo aqui. Qual é o primeiro elemento do estresse na relação? Então, você está lá, você conheceu a pessoa, você já está se relacionando há um tempo, está naquele fogo, paixão. Então, quem não assistiu a aula 18 vai falar sobre os outros elementos da relação, que é para você resgatar em que nível você está na relação. Então, primeiro assiste aquela aula, tá bom? E depois vem essa, porque são aulas que se conversam. E você vai entender muito mais essa se assistir aquela primeiro, tá? Então, você entende qual é o nível da sua relação e encontrou, vem para cá. E tenta descobrir aqui qual desses elementos do estresse você já está vivendo ou já viveu, ou, se você não cuidar, vai viver. Então, fica de olho. Então, você conheceu a pessoa, está se relacionando com essa pessoa e algo começa a ficar um pouquinho diferente. Estava aquela mil maravilhas, se você teve a sorte de viver a mil maravilhas no começo com alguém, tá lá, no meio da relação, você se depara com algo. Estava sexualmente ativo, estava incrível, estava do jeito que você queria, ou do jeito que você imaginava, né? Porque o que a gente quer, o que a gente imagina, o que realmente é, são coisas completamente diferentes. E aí você se depara com o primeiro elemento do estresse. Qual é o primeiro elemento do estresse dentro de uma relação? A perda da atração. Porque no começo você se sente extremamente atraído por aquela pessoa e de repente você começa a perder a atração, você começa a perceber que a atração já não é igual. E aqui é importante te dizer que entre a relação e a amizade, a única diferença que difere isso daquilo é a intimidade. Então, se você não se aprofundar na intimidade, na sua intimidade e na da pessoa, e vocês viverem junto profundamente essa intimidade, vocês vão se tornar grandes amigos e não mais namorados, marido e mulher, enfim, seja o que for. Então, a diferença entre uma relação e a amizade é a intimidade. Sabe, você já deve ter conhecido alguém, ou, se não você, a pessoa que namorou, casou e viraram grandes amigos. E hoje somos amigos até hoje, mas a gente perdeu o fio da intimidade. E aí, só porque perdeu a intimidade? Não. São vários elementos que fazem uma relação cair. Então, vem comigo. A primeira é quando se perceba, você começa a perder a atração na pessoa, você começa a entender que a intimidade já não está igual. A intimidade não está igual, tem alguma coisa acontecendo. E aqui a gente pode ver, né? Ah, a mulher não gosta mais de transar, minha mulher não gosta mais de transar. Opa, peraí, mas será que a mulher não gosta de sexo ou será que tem outras coisas por trás acontecendo? Então, o convite dessas lives todas do meu Instagram é que você consiga pensar sobre o assunto e não ter as suas opiniões formadas. Importante que você pense sobre. Então, a primeira coisa que você tem que se ligar aí, começou a perder a atração, começou a perder o fio da intimidade entre a relação e a amizade, a coisa começa. Você tem que começar a ficar de olho aqui, liga um sinal. E aí você vai me perguntar, mas, cara, o que aconteceu, Rafa, para que a gente perdesse a atração, estava tudo certo, de repente parece que a gente se desconectou e algo foi acontecendo. O que acontece aqui para começar a perder a atração? A despolarização. Porque no começo da relação, a mulher relaxava, ia para aquele lugar feminino, o homem ia para aquele lugar masculino e dava match. Funcionava, tinha intimidade. E no meio da convivência, mulheres que estão despolarizadas no masculino, tem aula sobre isso no feed também, ou homens que despolarizaram e foram para o feminino. Então, acontece essa despolarização. A mulher foi para o masculino, o homem veio para o feminino, não vai funcionar. Aí você começa a perder, a mulher começa a perder admiração pelo homem, o homem começa a perder espaço, começa a se sentir impotente. Então, como é que a atração vai existir se estamos despolarizados? Rafa, pelo amor de Deus, meu relacionamento está exatamente nesse lugar. A gente está perdendo a atração. O que eu faço? Mulher, se reconecte, procure pessoas que te ajudam a reconectar o feminino.
E o reconectar o feminino não é passar o batom e botar o vestido, como muita gente fala por aí. É uma profunda cura que precisa ser feita dentro do seu sistema familiar, começando com organizar a sua relação com a sua mãe. Mãe, então feminino, mãe e mulheres da família. Mãe e mulheres da família. A primeira relação que um filho, uma filha tem é com a mãe. Então, a minha relação primária é com a mãe, todas as outras relações vão vir dessa relação primária. Então, eu preciso organizar isso na alma. Ah, eu tive uma relação incrível com a minha mãe. Calma, vamos constelar e a gente descobre se isso é verdade ou não. Porque tem muito julgamento aí. Por isso, te afasta do feminino. E num contexto histórico, o que que acontece? As mulheres, as nossas avós, bisavós, foram mulheres que não tinham voz, que não tinham, não podiam votar, não podiam, não trabalhavam, tinham vários contextos aí, você pode pensar na sua família, dessas mulheres. Então, foram mulheres que foram, de alguma certa forma, abusadas, assediadas, que elas não foram valorizadas. Então, é como se o feminino dela começasse a ser reprimido, reprimido, reprimido. E nessa repressão do seu feminino, nasce lá a neta, então você, e você também repreende, como? Indo para o masculino. E aí você vai para o masculino, despolariza dentro da relação e tchau. Vira amigo, ou quiçá vira um amigo, né? Porque começa a perder a atração, e aí você vai começando a descer por outros rumos, que eu já vou contar os outros 4 elementos dos 5. Primeiro, perda de atração, por quê? Porque a intimidade já está diferente e porque a despolarização clara. Mulher vai para o masculino, homem vai para o feminino. Impotência, que a mulher não se sente segura para relaxar. Sabe assim? Exemplos práticos, tá? A mulher não se sente segura nunca. Ela tem a impressão, a ideia, tá? Não quer dizer que é, mas ela tem a ideia de que ela sempre resolve as coisas melhor que o homem. Ela ganha mais dinheiro que o homem, ou ela acha que o dinheiro que o cara tem não é suficiente. Então, só esses pensamentos já levam a mulher para um lugar masculino, para uma energia masculina. E aqui totalmente despolariza, a coisa fica despolarizada. E nesse lugar onde a mulher julga o homem dela, ela não consegue relaxar e ir para um lugar feminino, amplo, de recepção, para poder fazer a harmonia, para fazer tudo isso acontecer, a mágica da relação acontecer. Então, se a sua relação não está tendo intimidade num primeiro momento, é porque despolarizou. Despolarizou, pum. E aqui você pode ligar um alerta e vir para uma constelação familiar, vir para um treinamento emocional. Para quê? Para que você se reconecte com o seu feminino. E o homem também, ele pode vir para se reconectar com o masculino, a força, a explosão na vida. Lembrando que ambas, homem e mulher, possuem as duas energias dentro de si, energia masculina e energia feminina. Masculina, linhagem de homens da família, feminina, linhagem de mulheres da família. E dentro da gente, essas duas energias se conversam. Mas, com consciência e inteligência, você pode chamar, avocar aquela energia, por exemplo, a energia feminina numa mulher dentro de uma relação, você pode conscientemente ir para esse lugar para fazer a magia da sua relação acontecer. Simples assim. A dança dos personagens. E essa aula eu vou dar mais à frente, como dançar entre os personagens. O que eu quero com essas lives aqui é te abrir os olhos e te contar que o destino que você acha que está traçado na sua vida não está, desde que você consiga abrir os olhos e consiga, aprenda a fazer escolhas. Simples assim. Começou a perder a atração, despolarizou, a intimidade já não está legal e você não fez nada para resolver sua relação, bum, você vai para o segundo elemento do estresse na relação. Qual é? Irritação, frustração e empilhamento emocional. A pessoa começa a te irritar, você se sente frustrada. Por quê? Porque a verdade é que uma relação funciona com uma comunicação positiva. Se dentro da relação, 80% do tempo, uma das pessoas, uma das partes ou ambas, fala mais mal do que bem, reforça coisas negativas na pessoa do que as positivas, vai dar crash, vai irritar, vai frustrar e vai ter empilhamento emocional. Então, aqui que a gente precisa começar a perceber o quanto a comunicação é importante. Lembrando que comunicação efetiva não é o que eu desejo falar. Comunicação é eu falo e me responsabilizo pelo que você entende. Sabe aquelas brigas assim, mas eu falei para você que era dessa forma, que era isso que era para fazer, você foi lá e fez outra.
Você, comunicador, a partir desse momento, assistindo essa aula, você precisa internalizar de que a responsabilidade da sua comunicação é sua. Se você falar A e a pessoa entende B, quer dizer que a sua comunicação não é boa. Simples assim. Muda a forma que você se comunica e você vai ver a sua vida se transformar, especialmente as suas relações. Então, aqui nesse segundo elemento do estresse, onde já está irritado, frustrado, tem empilhamento emocional, aqui especificamente, se você se encontra nesse lugar, você precisa reorganizar a comunicação aí com seu parceiro ou sua parceira. Caso contrário, a coisa vai degringolar. Então, o que acontece, tá? Você começou a perder a atração, nível 1, lá, elemento 1 do estresse, começou a perder a atração, despolarizou. Aí, a sua comunicação já não tá tão boa, né? Já não era tão boa, porque daí você começa a se irritar, a se frustrar, a ter empilhamento emocional. E aí você começa a perceber que aquilo que você fala já não influencia no resultado, não influencia na outra pessoa. E daí você começa a ficar louco, louco. Você fala, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo comigo. Parece que eu estou falando com as paredes. Parece que eu estou falando com ninguém. Eu não sei o que está acontecendo aqui. E aqui que a sua relação, ela fica num estresse daquele. É encontrar a pessoa, o negócio parece que explode. Porque a comunicação já não está legal. Então, você começou perdendo atração. Ah, a gente só se irrita. Não, você começou perdendo atração antes. É uma ordem, é claro. É só você pensar e trazer a sua relação para cá. Começou a perder a atração. 2, irritação, frustração, empilhamento emocional. Perdeu a atração. Você começa a perceber que sua comunicação não tá boa, não influencia seu parceiro, naturalmente você começa a querer parar de se comunicar. Você começa a se fechar. Ao invés de você ir lá e falar, você começa a se fechar. Começa a segurar isso tudo. Porque já que tudo que eu falo não funciona, se eu falo, você não me escuta, eu falo A, você entende B. Então, pelo amor de Deus. E aí, a pessoa, ao invés de ficar meia hora lá brigando com você na sala da casa, ela simplesmente vai pro quarto e fica quieta. E dorme, amanhã outro dia, acorda, vai trabalhar e a vida segue. Tá entendendo o que acontece? Começou a perder a atração. A comunicação já não é boa, não é efetiva. Naturalmente, a pessoa começa a se fechar, a murchar. Ela começa a guardar tudo aquilo que tem dentro dela para ela. E aí a gente entra nos 4 R's. São 4 coisas que acontecem na sequência um do outro. Primeiro, tá perdendo a atração, não tem mais influência sobre a pessoa, para de se comunicar, bum, resistência. Resistência. Algo acontece e a mulher ou o homem não fala. Você resiste. Você escuta, você finge demência, sabe? Não adianta mesmo, agora não adianta mais. E aí você guarda aquilo para você e você não fala. Não fala, você fica resistente. Acabou, deixa, resolva, absorve isso daqui e vamos embora, vamos para a vida. Na sequência da resistência vem o ressentimento. Cara, de tanto que você começa a guardar, você guarda, você engole o sapo, você fica quieto, você não fala, e vai, aquilo vai gerando uma tensão. É um acúmulo de tensão. E aqui você já imagina como é que tá essa relação, né? Que nível que tá esse negócio aqui. Então, uma tensão acumulada. Isso faz parte de 95% das pessoas. Porque 95% delas não resolveram fazer terapia, sabe? Não resolveram pedir ajuda. Elas acham que do jeito que elas nasceram, que elas são, elas vão continuar essa vida. E a pessoa que se adapte. Que mais ou menos aqui estamos falando de... O negócio da Gabriela lá, que eu esqueci o nome agora. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Cara, essas pessoas são insuportáveis. Insuportáveis. Guarda isso, que é melhor ouvir a verdade, tá? Então tá. Resistência, a pessoa tá guardando. Ressentimento, tensão começou a acumular. Meu Deus, é nesse momento que vem o terceiro R. Rejeição. Cara, você tá guardando tanto, você tá engolindo tanto, tá com uma tensão acumulada, o que que acontece? Você começa a rejeitar o seu parceiro ou sua parceira. Você fica tóxico, é um desgaste emocional absurdo. É insuportável esse momento. Mas ainda você tá ali. Você tá só no segundo elemento do estresse. Perdeu a atração 1, despolarizou, aí você começa a diminuir a comunicação, perde a atração, não influencia mais outra pessoa porque você não consegue se comunicar, a pessoa simplesmente para de se comunicar e cria resistência, até que isso vai gerando uma tensão, criando ressentimento. E na terceira coisa, o terceiro R é a rejeição, você começa a rejeitar.
É tóxico, é aquele negócio que encostou, tá inflamado, bum, explode. Até que você desiste. A pessoa desiste de te rejeitar, sabe? Ela desiste daquilo, fala, meu Deus, não dá mais. E ela começa, então, com o quarto R, que é a repressão. Ela baixa a expectativa e ela começa a parar de exigir que as suas necessidades sejam atendidas pela sua relação, pelo seu cônjuge, sua mulher, enfim, seja quem for o namorado, namorada. A pessoa desiste daquilo. Ela tentou, ela parou de falar, ela perdeu a atração, parou de falar, ela foi resistente, ela foi aguentando, ressentimento, criou tensão, ela ficou tóxica, rejeição, ela começou a te rejeitar. E até que ela desiste. Ah, desiste. Aí ela vai ficando quieta, vai repreendendo, e nesse momento a pessoa passa, ela transfere as necessidades que precisariam ser atendidas dentro da relação, ela transfere para outro lugar, para o trabalho. Aí ela quer trabalhar 1.000 horas, ela nunca mais quer ir embora do trabalho, ela só quer a galera do trabalho, ela transfere para amigos. Ela não quer ficar perto da pessoa que ela se relaciona, ela quer os amigos, ela quer família, ela quer os filhos, nascem as mães, nascem os filhos, nascem as mães, eles só querem os filhos. E moral da história, a necessidade da pessoa é transferida para outro lugar. Porque ela baixou a expectativa, ela cansou daquele caos, sabe? Ela simplesmente vira para ela, vira para o lado, ah, vem cá, e vai fazer outra coisa. Ela desiste. Mas ela já saiu dessa relação? Não. A partir desse lugar, depois da repressão, que ela baixou a expectativa, e ela começa a atender a necessidade dela em outros lugares, com amigos, trabalho, filhos, família, seja o que for, academia, hobby, sei lá para onde ela vai levar essa repressão aí, ela vai naturalmente para o terceiro elemento do estresse. Qual é o terceiro elemento do estresse? É a perda da paixão física. Então lá, primeiro você perde a atração e aqui você perde de fato a paixão física. Porque com toda a irritação que você tem, com toda a frustração que você tem, a resistência, a rejeição, a repressão, essa toxicidade que você virou, se transformou, você vai, essa irritação e essa frustração, você acaba perdendo a atração física na pessoa. Ah, eu não sinto mais nada pela pessoa. A pessoa é maravilhosa, mas eu não sinto mais nada. Eu olho e não sinto mais nada. Eu não tenho tesão, eu não tenho interesse, eu não tenho mais nada. Já está no terceiro elemento do estresse. A coisa já, ó, já está muito longe. E por quê? O que acontece aqui? Quando você perde a paixão física é porque já teve a perda da atração, já parou de se comunicar, despolarizou, você já passou pelos 4 R's, foi rejeitado, ressentimento, repressão. Naturalmente você se fecha. Se fosse uma flor, você se fecha, fica fechadinho. Está fechado. E nesse lugar fechado, a paixão não consegue fluir. A paixão não consegue fluir. A paixão flui, lembra lá do começo da relação? A paixão flui quando você está aberto, apto, você quer viver aquilo, você se entrega. E é nesse lugar, nesse terceiro elemento, que é a perda da paixão física, que você pode matar, enterrar a 7 palmos do chão a intimidade de vez. Talvez vocês nunca mais tenham relação sexual aqui. Pode ficar 200 anos casado, e aqui você pode enterrar de vez. Perdeu a paixão física, você tá fechado, você não quer mais saber, cheio de empilhamento emocional, é a que você enterra, nunca mais encontra a chave para abrir essa porta da intimidade entre vocês. E aí, quando você fecha a porta de vez para isso tudo, você vai para o quarto elemento. O quarto elemento do estresse é a perda do comprometimento. Talvez você fique no 3 para sempre, perder a paixão física, já, mas eu casei assim, vou ficar assim. Talvez você conheça uma relação que dura 60 anos, mas já faz 45 que não tem relação, são amigos, malemar amigos, ninguém se conversa dentro de casa, pararam ali. Mas no mundo que a gente vive hoje, sabe o que acontece? Por quê? Porque as pessoas estão em outro ritmo, a não ser aquelas pessoas dos casamentos de 60 anos, perda de comprometimento. É aqui que a pessoa perde a atração, a paixão, a pessoa não se empenha mais, a pessoa não tá nem aí. Ela não tá nem aí, é um vulto passando para lá e para cá. E aí, o que acontece? A pessoa aqui, naturalmente, nesse lugar, ela não se sente mais apreciada. A mulher, o homem não se sente visto, amado. A pessoa não recebe carinho, a pessoa não tem compreensão. Porque ninguém tá nem aí, nenhum nem o outro tá afim de conversar sobre os sentimentos, sobre o que está acontecendo. A pessoa vai se fechando. E aqui a pessoa começa a perceber que ela só é feliz
longe de casa. É só longe de casa que ela fez. Entrou em casa, é um caos. Aqui você está perdendo completamente o comprometimento da coisa. Tudo aquilo que você prometeu fazer, não prometeu fazer, por exemplo, num casamento, ou no começo de namoro, ou no começo da sua relação, você já não tem mais, você não consegue mais, você já se perdeu. E você começa a ficar, "Ah, cara, é isso, é isso." Sabe? Sentou na mesa do bar lá, cara, minha relação tá uma M, não tá legal, e tipo assim, já tentei, já desisti, e cara, não tem o que fazer. Quando eu tô longe é muito melhor do que quando eu tô perto. É isso, por enquanto é isso. Cara, por que você não termina? Não consigo terminar. Não consigo. Tá bom. Por quê? Porque daí, devagar, perdeu o comprometimento, a pessoa vai naturalmente para o quinto elemento do estresse. Quinto elemento do estresse é a história de incompatibilidade. Aí a pessoa começa a contar histórias. Cara, a gente começou muito bem, era muito legal, mas aí não sei o que foi acontecendo. A pessoa mudou de emprego, aí a pessoa ficou diferente. Eu comecei a sentir a pessoa diferente. Parece que ela não vinha mais para casa, só chegava à tarde, parece que só estava feliz com os amigos e tal. Eu acho que a gente é incompatível, eu acho que a gente perdeu a sintonia, não vai funcionar mais. E aí, aqui naturalmente as necessidades das pessoas não são mais atendidas. E o que eu quero te chamar a atenção aqui? É importante você que já passou por isso, está passando, ou se não tiver conhecimento, um dia vai passar, começar a se ligar nas histórias que você conta para você. Quais são as histórias que você conta para você? Qual é a história que você conta sobre o seu relacionamento? Eu sugiro que assistindo essa live até aqui, assistindo essa aula até aqui, pega lá uma relação antiga, tá? Porque falar do que passado você se olha de fora, parece que é um pouco mais fácil do que agora, tá? Olha para lá e olha a história que você conta. Já contou na mesa do bar, já contou para sua família, já contou para todo mundo. Qual a história que você conta sobre a sua ex-relação? Ou sobre a sua relação atual? Eu sugiro aqui que você tente contar essa história, pelo menos de outras formas. Porque, cara, a verdade não é uma só, né? Tem a sua visão, a visão do outro, nananã, taratatã. Então, sugiro que você conte a história de outro prisma, olhando por outro lado. Não precisa nem necessariamente ser o lado da outra pessoa, vai que você tem um negócio guardado aí. Mas provavelmente você ouviu um amigo falar alguma coisa diferente daquilo que você imagina que foi. Porque essa história que você conta é para se convencer de que o que você fez foi o melhor possível. E provavelmente você fez o melhor possível, mas existem compreensões além disso. Isso é muito raso, muito raso. E o que eu quero dizer com esses 5 elementos do estresse aqui? Quero te dizer que é possível você ter uma relação incrível, mas você precisa de autoconhecimento. Você precisa primeiro se perceber dentro desse lugar. De novo aqui, eu preciso repetir que lá você se formou na faculdade, fez pós, fez mestrado, não sei o que você fez um curso técnico, se especializou, você dá o seu melhor no trabalho, você gasta a sua energia para dar o melhor para o seu patrão, ou seja, você é um empresário, empreendedor, sei lá. Mas por que você não faz a mesma coisa dentro da relação? Por que você não estuda sobre a relação? Por que você acha que alecrim dourado, você nasceu pronto para isso? Então, o intuito de tudo isso é te levar uma luz para um lugar que está escuro e te dizer que é possível trazer elementos novos para fazer disso aqui sua casa, sua morada, para ser uma coisa boa. No final das contas, qualquer relação, e é para isso que eu estou aqui, qualquer relação você consiga organizar e voltar que ela seja uma relação forte, uma relação boa. Você não precisa trocar de pessoa, você precisa aprender coisas. Você só se relaciona com pessoas para aprender coisas. É isso, você atrai aquilo que você transmite, simples assim. Então, se você não aprender coisas na sua relação ou com a sua ex-relação, você vai simplesmente repetir os padrões. E é aqui que entra a constelação familiar. Rafa, eu não consigo fazer isso, eu preciso de ajuda, então. O intuito aqui é fazer você entender que você precisa sim de ajuda, da mesma forma que eu também preciso de ajuda. E ai de quem falar que não precisa de ajuda. Com ajuda, a gente amplia a visão, a gente vê macro, não micro.
A gente vê as coisas de forma ampla, a gente vê de uma forma inteligente, que no final das contas é sobre isso. Transformar a vida em algo que você se transformar num observador da sua vida para que com inteligência você faça das suas relações com pessoas, objetos, sentimentos e tudo mais melhor. Porque você está causando a chuva na sua vida, mas o céu está ali limpinho, azulzinho para você. Então, o intuito é fazer você entender que existem elementos do estresse, que você vai caminhar, passear por todos esses até o fim da sua relação, ou você simplesmente estagnar e ficar ali parado por completo. Mas que também quero dizer que não é uma vida legal. Estou dizendo que você pode mudar, transformar a sua vida e a sua relação com conhecimento. Esse é o recado. Conhecimento é chave, abre portas. Colhe alguém que você se sente atraído, que você sente uma sintonia, cola nessa pessoa e dá a mão para ela e vai com ela. Entra num caminho sério de autoconhecimento e você vai ver, vai sentir, vai perceber a sua vida mudar. Simples assim, tá bom? Então, esta é a live de hoje. Eu agradeço, galera do Instagram. Valeu demais. Hoje foi um pouquinho mais cedo. E é isso. Um beijo.